Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, Senhoras e Senhores Deputados. Quando em 1985 o Governo português procedeu à liquidação das últimas grandes companhias de navegação, a Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos e a Companhia Nacional de Navegação, cessou o transporte marítimo regular de passageiros entre o continente português e a região autónoma da Madeira, a qual ficou refém do transporte aéreo. A liberalização dos voos entre o continente e a Madeira só viria a ser anunciada em 2008. Quebrando um jejum de 23 anos nas carreiras regulares de passageiros, a Naviera Armas iniciou, no dia 14 de junho de 2008, uma linha regular entre o Funchal e Portimão. Além de ser uma alternativa aos transportes aéreos nas deslocações dos madeirenses para o espaço nacional, esta ligação permitia igualmente deslocações para o espaço europeu. Esta ligação constituía simultaneamente um veículo de transporte para a entrada de turistas europeus na região, que utilizavam preferencialmente veículos próprios nas suas férias. Este tipo de turista é diferente, como se sabe, do tradicional, pois viajando com o seu veículo, em família ou com amigos, vinha à descoberta de novos destinos, sem estarem sujeitos aos pacotes de férias, gastando o seu dinheiro na restauração regional e nos alojamentos mais vocacionados para o turismo regional e de aventura. A Madeira e os Açores são, neste momento, as únicas ilhas do espaço europeu, da União Europeia, sem ligações marítimas de passageiros com o continente. Face à nova realidade regional e atendendo à rentabilidade de uma linha entre o Funchal e o continente, seria oportuno que no futuro tivéssemos um misto de carga de passageiros que ao longo do ano teria eventualmente um déficit em termos de transporte de passageiros, mas em relação à carga provavelmente suportaria esse déficit. O CDS entende que o Estado deve regulamentar rapidamente o subsídio de mobilidade já aprovado há 2 anos pela própria União Europeia e dar uma opção aos madeirenses e porto-santenses de se deslocarem ao continente português por via aérea ou marítima. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sra. Secretária, Senhoras e Senhores Deputados, no preâmbulo do Decreto-Lei nº 7 de 2006, de 4 de janeiro, do Ministério das Obras Públicas, dos Transportes e Comunicações, escreve-se o seguinte: o transporte marítimo representa para as regiões autónomas um vetor de vital importância para a sua subsistência, desenvolvimento, fixação e bem-estar das populações, pelo que o livre acesso às prestações destes serviços deve ser efetuado no respeito pelos princípios regulamentares aplicáveis por forma a garantir que as ilhas dos referidos arquipélagos dos Açores e da Madeira sejam adequada e eficazmente servidas. Aqui está a frase-chave, senhoras e senhores deputados. Adequada e eficazmente servidas. Entre junho de 2008 e janeiro de 2012, a Madeira foi adequada e eficazmente servida no transporte marítimo de passageiros, pois nesse período mais de 100 mil pessoas usufruíram da operação levada a cabo pelo Armas. Os madeirenses e porto-santenses questionam-se ainda hoje sobre as razões que levaram a Naviera Armas a abandonar a operação que ligou a Madeira e o continente português. O Governo Regional, em declarações publicadas na imprensa a 7 de fevereiro de 2012, através da Sra. Secretária Regional do Turismo e Transportes, afirmou o seguinte: a ligação Canárias-Funchal-Portimão não é de interesse público e a operação comercial mantida pelo armador Naviera Armas é insustentável, sob o ponto de vista económico, mesmo com a isenção total de taxas portuárias. Nesta mesma conferência de imprensa de 7 de fevereiro de 2012, a APRAM assumiu a defesa do Governo Regional, recusando a isenção das taxas à Naviera Armas. Disse mais a Sra. Secretária aqui presente: não está nos planos do Governo Regional reivindicar o princípio da continuidade territorial em matéria de transportes marítimos de passageiros. Em síntese, por estas afirmações, naquela altura, a Sra. Secretária, eventualmente para o Governo Regional, a carga deve vir pelo mar e os passageiros por via aérea.
Estas afirmações revelaram uma absoluta falta de interesse do Governo Regional naquela altura em manter a operação marítima levada a cabo pelo Naviera Armas. No entanto, passado 1 ano e 8 meses, em outubro de 2013 e mais recentemente, numa entrevista ao Diário de Notícias, concretamente no dia 22 de outubro, a uma pergunta do jornalista, a senhora Secretária Regional contradiz o que afirmou em fevereiro de 2012 e afirma: a operação marítima por ferry entre a Madeira e o continente continua a ser uma prioridade que nunca foi secundarizada. O mesmo afirmou no final da última semana à comunicação social. Se é esta a posição do Governo Regional, afinal, o que é que levou o armador de Canárias a abandonar a linha? A 27 de fevereiro de 2012, após o mês da saída da linha, em declarações ao Jornal Nacional, lê-se o seguinte: o representante espanhol, Javier García, lamentou que a importância deste serviço regular nunca foi reconhecido pelas autoridades regionais. A continuidade da operação dependia de 2 fatores: aumento das tarifas e diminuição dos gastos. Isto é público. As empresas exportadoras e importadoras, continuo a citar, aceitavam o aumento das tarifas no transporte de produtos, sobretudo perecíveis. Os custos das taxas eram incomportáveis e o Governo Regional não aceitou baixar as operações no Porto do Funchal, que pratica as taxas mais altas dos portos europeus. A título de exemplo, carregar ou descarregar um reboque no Porto do Funchal, viatura pesada, mais 20 toneladas, custa 140 euros. Nos Açores, custa 48 euros e em Canárias 50. Em 2011, a Naviera Armas pagou 1 milhão de euros em taxas portuárias. Senhor Presidente, Senhoras Secretárias, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo Regional não aceitou, nem aceita, eventualmente, isentar taxas este armador, ou até outro que venha a querer operar nesta linha entre a Madeira e o continente. E o retomar desta operação, eventualmente, passa por esta decisão que o Governo Regional terá de tomar. Vai ou não isentar qualquer operador que queira voltar à região para retomar esta linha marítima de passageiros entre a Madeira e o continente de taxas. A questão, provavelmente, está aqui. A APRAM, como se sabe, é um cancro económico que tem uma dívida de quase 200 milhões de euros, tão grande que dava para construir um novo hospital na RAM. Uma dívida de quase 200 milhões que dava para construir um novo hospital na RAM. O pior de tudo é que o Governo Regional continua a permitir que este cancro se espalhe na economia regional. Face a esta realidade, quem perdeu foram os madeirenses e porto-santenses. Foram as pessoas que aqui estamos e todas as que nos estão a assistir e os madeirenses e porto-santenses lá fora. Estudantes, sobretudo. No futuro, veremos o que é que se passará. O que o CDS quer é saber qual a estratégia, se é que ela existe, do Governo Regional para encontrar uma alternativa à operação que era realizada pelo Armas. O que o CDS pretende é que o Governo Regional explique aos madeirenses e porto-santenses o que vai fazer relativamente aos valores exorbitantes cobrados pela APRAM relativamente às taxas portuárias. O que o CDS deseja é que a senhora Secretária aqui presente e o seu Governo argumentem por que razão não fizeram tudo o que era possível fazer para manter a operação que o Armas estava a realizar. O que o CDS quer saber é por que razão o Porto do Funchal, estando dotado de uma moderna hangar marítima, tenha sido decidido recentemente fechar o bar que lá existia, e enquanto isso os trabalhadores nem sequer dispõem de uma cantina para poderem almoçar. No entanto, praticam-se as taxas portuárias mais elevadas da Europa e a APRAM tem a dívida colossal de quase 200 milhões de euros. Senhor Presidente, Senhoras Secretárias, Senhoras e Senhores Deputados, os madeirenses e porto-santenses, assim como o CDS e todos os partidos aqui presentes, já concluímos que o Governo Regional não se empenhou para manter o serviço regular realizado pela Naviera Armas. O que nós todos nos questionamos é saber se este Governo tem alguma estratégia e, sobretudo, algum interesse objetivo em voltar a criar condições, as mesmas que pediu ao Armas, para que o mercado possa acolher um novo operador que substitua aquele que era feito. Veremos o que irá responder a Senhora Secretária. E nós esperamos que a Senhora Secretária não se refugie nas mesmas respostas que deu no passado e nos apresente soluções para o futuro. Muito obrigado.